Olá, meus amigos do YouTube. Espero que todos vocês estejam bem. Em nome do poderoso Deus. Fiquei sem gravar um tempo, mas agora estou de volta. Fiquei refletindo sobre o que eu realmente quero. E é o que eu realmente quero. Uma das coisas que eu realmente quero, talvez uma das maiores. Falar de Deus. Jesus disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Meu mundo é o meu bairro, o meu trabalho, as pessoas que estão no meu trabalho, aliás, as pessoas da padaria, da mercearia, do supermercado, que eu encontro no caminho, indo e voltando do trabalho. Então, ide pelo teu mundo e pregar o evangelho a todo criatura. Eu sou obrigado, se eu creio em Cristo, semelhante dele, a pregar o evangelho para essas pessoas. Por mais que seja, por mais que não seja simples, mas com a palavra, com o gesto, você dá a ideia de que existe um Deus na sua vida. A presença do Senhor aparece, talvez numa palavra, num gesto, numa ação. Só que, Mateus 6,33, buscai primeiro o reino e a justiça de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Ok, buscai primeiro o reino e a justiça, mas tem denominações pregando que oferta mais, dizima mais, e você vai ter bênçãos maiores. E não é permuta que a salvação vai ser quando o Senhor justificar cada alma. É pela graça, nós não merecemos nada. Deus não precisa da gente para viver, nós precisamos de Deus. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Ageu 2,8. O ouro e a prata são meus. Perdão. Você está precisando de algo de Deus. Você tem a possibilidade de pegar todo o ouro, prata, dinheiro, pedras preciosas, tudo de valor da terra e oferecer a Deus em prol desse seu desejo, dessa sua bênção que você tanto sonha. Como se fosse uma permuta, você dá a Deus X e recebe X, mas você não dá a Deus nada. Ele te dá tudo, ponto. Se você pudesse fazer isso e fizesse isso, você estaria sendo um ladrão. Você está pegando algo que não é seu e oferecendo para o dono em troca de algo que ele tem. Você vai dar a ele o que é dele, querendo dele o que é dele. E vai ser justificação. O justo viverá pela fé? Ok, viverá pela fé nesse plano. A eternidade, aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já é condenado. Crer no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Então não tem permuta. Você tem que ser bom porque você foi criado para ser bom. Alguns acreditam que Adão e Eva passou próximo ao pé daquele fruto proibido por 5.000 anos. Alguns acreditam. Eu não vou falar que acredito, mas também vou falar que não duvido. Porque um dia para Deus é 1.000 anos e 1.000 anos para Deus é um dia. Em 7 dias criou Deus os céus e a terra. Um dia para Deus é 1.000 anos, 7.000 dias criou Deus os céus e a terra. Do ponto de vista de alguns, não sei. Eu prefiro mais no português mais claro, mais próximo do hebraico, do aramaico. Vamos ficar com aquilo que a minha consciência me responde. Mas, possibilidades, Deus é o Deus do impossível. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. No princípio criou Deus os céus e a terra. Para criar os céus e a terra tinha que ter um tempo para existir. Tudo que existe, já existiu, ou vai existir em um determinado tempo. Deus estava lá com o tempo. Deus é o dono do tempo. Controla o tempo. Aí o que me preocupou foi isso, essa busca pelas coisas terrenas, sendo que onde nós vamos passar menos tempo da nossa existência. A terra
a vida terrena é onde nós vamos passar menos tempo da existência. Parece estranho o que eu vou falar. Relação sexual. A relação começa. Preliminares. Você me entende? Aí começa. Durante a relação, que é a parte mais demorada do negócio, do ato, é prazeroso, é maravilhoso, e aquela coisa é por um longo tempo, por um tempo maior. A ejaculação já é o ápice do prazer de ambas as partes, mas só que ela é passageira, ela é segundos. Imagina que isso é nós hoje aqui na Terra. Isso aqui é como se fosse mais ou menos isso, parece loucura, mas é um prazer bem momentâneo e bem rápido. E a relação é a parte mais demorada, a eternidade, coisa boa para sempre, onde não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor, nem choro. Vocês me perdoem pelo exemplo aqui que eu dei aqui, mas acho que todo mundo gosta disso, então, beleza, morreu, nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando do que está sendo pregado, de um neopentecostalismo, onde anunciam bens materiais como se isso fosse tudo, ou pelo menos buscar a Deus para ter isso, e não é bem assim, porque Elias andava no deserto, Abraão, Isaac, Jacó, José, Noé, Enoque, apesar que a Bíblia fala muito pouco de Enoque, pouco mesmo, mas homens próximos do Senhor, Moisés, Davi. Davi já teve bens materiais demais até. Não, demais, segundo a vontade do Pai. Teve muitos bens materiais. Mas eu tô falando de salvação. Falando de vida eterna. Desde o princípio, tem um reino sendo preparado por Deus. A terra foi feita em 7 dias, tem um reino sendo preparado desde o princípio. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, segundo os cientistas, tem um reino sendo preparado há 4,5 bilhões de anos ou mais. Mas também tem um lago de fogo sendo preparado desde essa mesma época. A Terra feita em 7 dias te proporciona todos os prazeres que você viveu até agora. Imagina o que está sendo preparado desde lá até agora. É algo que não dá para descrever com o nosso dicionário, com o nosso vocabulário, com o nosso idioma, com os nossos, quer ver? Não dá nem para descrever, não. Não tem palavras. Não tem palavras. Mas também tem um lago de fogo. A dor que você sentiu, a pior delas, multiplicada por 1 milhão, eternamente. É isso? Não sei. E não quero descobrir. Então eu vim aqui hoje falar um pouco disso, meus irmãos. Tá certo. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Faz parte. Viver bem. Muitos serão as aflições dos justos, serão os livrados de todas elas. Então, eu lhes disse para que tenham paz em mim, porque no mundo tereis aflições, mas coragem eu venci o mundo. As diretrizes são essas, e Jesus, quem é Jesus? O próprio Deus em corpo humano, o Espírito do Deus em corpo humano, vivendo na carne,
diz o seguinte, que aquele que crê e for batizado será salvo. E as pregações de hoje, além de tudo, ainda dá essa certa ideia de que a salvação parece que é quase impossível. E quase todas meio que firmadas em doutrinas. Muito pouco em Bíblia, em palavra. O Senhor livrará de todas as suas aflições. Isso é fato. Aquele que crer e for batizado será salvo. Crer o Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa. Ser salvo, você tem que crer. Você tem que ser batizado, segundo as profecias. Eu creio nisso. Você não tem que dar todo o seu dinheiro para Deus para você ser salvo, nem para conseguir bênção. Você tem que se prostrar, se ajoelhar, orar, crer sem duvidar de nada. Tiago 1,6. Aquele que duvida é semelhante a onda do mar que vai de um lado para o outro, levada por um vento. Porque tem que pedir sem duvidar de nada. Homem de pouca fé, por que você duvidou quando Jesus agarrou a mão de Pedro? Quando ele resolveu sair do barco no meio de uma tempestade em alto mar. Parece loucura, eu estou num barco em alto mar, mas eu pretendo sair do barco para experimentar algo no meio de uma tempestade. Experimentar que, além de Jesus, só Pedro andou sobre as águas. Aleluia. Mas é isso aí. A Bíblia é salvação. Praticando o que está aí, você vai conseguir se posicionar na globalização, nessa sociedade louca que nós estamos vivendo hoje. Nos dias de Noé, as mulheres eram dadas em casamento, os homens casavam com as mulheres, haviam festas, Sodoma e Gomorra também, o pau estava quebrando. E hoje, século 21, 2024, o pau está quebrando. Jesus disse, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, haverá terremoto um lugar após outro, fome em toda parte. E isso não é o fim, é o princípio das dores. E quando vocês olham uma roseira e ela está com um botãozinho, vocês sabem que logo vai ter uma flor. Vocês conseguem ver os sinais dos tempos. É lógico, Jesus não falou flor, eu que estou falando aqui. Vocês interpretam, né? Ou quando a nuvem está bem nublada, bem escura, vai chover, mas não interpretam os sinais dos tempos. O fim está próximo, Apocalipse 1,3. Feliz é aquele que lê, feliz os que ouvem a palavra dessa mensagem profética, porque as coisas descritas nelas não demorarão a se cumprir. O tempo determinado está próximo. Cuida da sua alma. É aquele exemplo que eu dei, até meio estranho, né? Aquele exemplo que eu dei. Mas é mais ou menos aquilo. O que é bom vai durar por muito mais tempo. Mas a enganação vai ser bem rápida. Esse mundo aqui eu vejo ele na verdade como um teste. Teste porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus se agrada daquele que o obedece. Jesus te ama, amo vocês. Leiam a Bíblia.